agora, a partir de agora. Quem foi que me alertou? Quem foi abençoado que me alertou? E eu devia ter falado antes, fiquei com vergonha, Áurea. Louvado seja teu nome, Aura. Eu devia ter falado mesmo. Eu mandei mensagem, mas você não viu. Não vi, porque está chegando muita mensagem. Se eu for ficar parando para olhar as mensagens, aí eu posso me perder a linha de raciocínio. Ô, gente, me perdoe, tá? Me perdoe Só resgata os, mesmo. Oi, não ouvi, Iracema. só resgata os pontos para gravar, tipo, bem sucinto. Primeiro ponto, segundo, terceiro. Tá, Aí isso ok. serve. Eu vou passar no grupo, tá bom? Ah, tá. Eu vou passar no grupo do WhatsApp, certo? Para vocês. Me perdoem. Bom, vamos lá. Ezequiel 22:30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém a achei. Esse texto é um texto bem conhecido da maioria dos intercessores, tá? O que é que eu vejo aqui nesse texto? Uma das coisas que eu tenho prestado atenção. A pessoa fala assim, mas o que é um intercessor? O intercessor é uma pessoa comum da igreja que entrou numa prática de oração e foi assim, digamos assim, capturado pelo Espírito Santo de Deus para viver uma vida de oração. A gente sabe que é difícil orar, gente, não é fácil. A gente sabe disso. É mais fácil trabalhar para Deus do que orar. É mais fácil você, digamos assim, fazer trabalhos para o Senhor do que ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas em oração. Não é fácil, não. A guerra espiritual é muito fácil, é muito alta. É mais fácil você sair para fazer visita nos hospitais e vai para fazer visita, vai para ajudar e tal. Você aí é rapidinho, 2, 3 horas, o tempo voa, mas para 3 horas para orar, para você ver a luta que é. Eu não estou falando isso uma vez por semana, não, uma vez por mês, não. Estou dizendo assim todo dia. Primeiro que a gente não vai encontrar tempo, não vai aparecer tempo para a gente, não. E o intercessor é aquela pessoa que foi capturado pelo Espírito Santo de Deus por manter uma prática de oração, uma pessoa que começou a entender que a oração é importante. É uma pessoa que começou a entender que a oração faz diferença no mundo espiritual, faz diferença na vida dela. É uma pessoa que começou a entender que a oração alimenta. É uma pessoa que começou a entender que a oração ela transforma a nossa vida. Ela começou a entender que através da oração que ela ouve o Espírito Santo, que o Senhor traz paz no coração dela, que o Senhor ministra na vida dela. E através dessa prática da oração, esse tempo com o Senhor, aquilo dali ele vai intensificando o coração da pessoa. A pessoa vai, digamos assim, tomando gosto por aquela prática de oração. E à medida que ela vai tendo essa prática de oração, que é uma das práticas espirituais, nós sabemos que tem o jejum, a oração, a meditação na palavra, tem algumas práticas espirituais. Essa prática de oração, na nossa vida, quando ela se torna, digamos assim, um hábito na nossa vida, a gente começa a se aprofundar na oração e ter prazer na oração, o Espírito Santo começa a gerar em nós cada vez mais uma fome maior de estar na presença dele, de buscar a presença dele, de entrar na presença dele. E aí o intercessor ele começa a ser formado. Então o intercessor ele vem dessa prática de oração. É diferente do pastor. Deixa marcado aí Josué e abre aqui em Atos, Efésios 4, para você ver a diferença. Aqui a gente vê que Deus procura um intercessor. Quer dizer, existe vaga para quem quiser,
Deus está procurando intercessor. É como aquela placa que a gente vê precisa-se de funileiro, precisa-se de costureiro e tal. Aí tem uma placa assim, precisa-se de intercessor, né? Quer dizer, todo mundo é apto para isso. Porém, bem aqui em Efésios 4, versículo 11, o Senhor fala assim, e ele mesmo, quer dizer, Deus, ele mesmo concedeu, em algumas traduções tem constituiu, tá? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestre, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo da igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, aqui o seguinte, o intercessor, ele é formado. Todos são aptos para assumir essa posição. Aí a pessoa fala, assim, é aquela pergunta, todos foram chamados para intercessão? Sim, mas nem todos entenderam esse chamado. Nem todos têm essa prática de oração que levou ele a assumir essa posição, a assumir essa vaga aberta, digamos assim, no céu. Diferente dos apóstolos, diferente dos pastores, que Deus concedeu alguns para. Nem todos, nem todos nós temos o chamado pastoral. Nem todos nós temos o chamado apostólico. Nem todos nós temos o chamado evangelista, de mestre, de profeta. Alguns Deus constituiu para assumir essa posição. Mas os intercessores não. Deus chama todos para assumir, está aberta essa vaga. E esses intercessores, eles são assim, formados pelo Espírito Santo à medida que eles entendem a necessidade da oração. Então, por isso que é importante que a igreja ensine a prática de oração. Né? Às vezes a gente tem um culto de oração, mas não tem um ensino da oração. Não tem nas igrejas, pelo menos em algumas, não tem um discipulado nessa área de intercessão de oração. Não existe. Então, por isso que nos cultos de oração vai meia dúzia de pessoas. Porque a igreja ela não foi ensinada a prática da oração. Né? Não se prega muito sobre a prática da oração, o que é oração. Não se vê muito essas pregações sobre oração. Vê um seminário aqui ou outro, né? Sobre batalha espiritual, sobre quebra de maldição e tal. Eu não sei nem se existe mais esses seminários. Na minha época existia bastante. Mas, assim, seminários sobre oração, para formar intercessores, a gente quase não vê. Então, as pessoas não são ensinadas a essa prática de oração. Mas, assim, é um chamado para todos. Mas isso é formado na pessoa, né? Através da prática de oração é formado. Algumas pessoas entenderam isso através do Espírito Santo, outras pessoas foram envolvidas nisso e hoje são intercessores. Mas o chamado do intercessor é um chamado para todo mundo. Então, é muito importante que a gente entenda esse chamado de intercessão, que é algo que está aberto. Todo mundo teria, né, a possibilidade de estar assumindo. Eu queria que você abrisse também Ezequiel, capítulo 9. Deixa eu ver que horas são. 3 horas. Nós começamos 2h30. Ok, ainda tem alguns minutos aqui. Ezequiel, capítulo 9. Depois vocês leem esse capítulo todo, tá, gente? Vou deixar uma tarefa aqui para vocês. Depois você lê esse capítulo todo, releia ele com muito cuidado. Eu quero ler o versículo 3 e o versículo 4. A glória de Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevedor à cintura.
A gente entende que essa pessoa aqui era Jesus, tá? Até porque lá em Apocalipse fala que ele estava vestido de linho fino. Ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se encontram no meio dela. Aos outros, disse, versículo 5, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, sem que os vossos olhos poupem, sem que vos compadeça, matai. Matai os velhos, os moços, as virgens, as crianças e as mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver com sinal, não vos achegueis. Começai, então, pelo santuário. São textos que depois a gente pode, lá em uma outra aula, a gente pode se aprofundar nesse texto, tem muita coisa aqui. Bom, existe esses intercessores, essas pessoas que sentem no espírito o clamor das pessoas e que se compadece delas, essas pessoas aqui que se compadece, que geme e que chora pelo pecado de uma nação, esses são os intercessores. E essas pessoas, elas são marcadas por Deus. Então, todos os intercessores, não é que Deus faz acepção de pessoas, não. Mas foram pessoas que foram achegadas a Ele. E Deus tem um compromisso. Existem algumas realidades espirituais aqui, a gente poderia entrar e ficar horas aqui conversando. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Não é o momento da gente entrar nisso, não. Tá? Mas os intercessores, eles são marcados pelo Senhor. São pessoas preciosas demais. E o intercessor e o profeta, eles são muito parecidos. Existe uma pequena diferença entre o intercessor e o profeta. Algumas diferenças, mas existe uma que é bem mais clara. Porém, o intercessor, ele recebe do Espírito Santo uma marca. Ele é aquela pessoa que se compadece dos pecados, ele sente a dor das pessoas. Existe o coração do intercessor, é um coração de manteiga, né? Aquela pessoa que se compadece da situação que o outro está vivendo, assim, com muita facilidade, que sente a dor das pessoas, por isso que ele quer entrar em toda a guerra. E é justamente aí que o inimigo pega ele. Apesar da gente ter um coração amanteigado, que se derrete por qualquer situação e quer acudir todo mundo, e as filhas de seu Raimundo também, a gente precisa ter muito cuidado com esse coração, tá? Apesar da gente ser marcado, Deus colocar na nossa testa um sinal como intercessores, você que é intercessor, saiba que no mundo espiritual a sua testa é marcada. Você tem um sinal na sua testa, um sinal de Deus na sua testa. E aqui, os destruidores aqui, eles não podem tocar em você. Desde que você esteja debaixo de um comando de Deus naquela situação. Você pode estar no meio da maior confusão que for. Se você estiver debaixo do comando de Deus, o mundo vai acabar ao seu redor, a sua família vai estar em maior confusão, você vai estar em paz. Você está guardado. O diabo não pode tocar em você. Quando o Senhor ele ordena, você está completamente protegido. E só que aí a gente precisa ter um controle emocional também. Isso aí a gente vai ver no domingo com a pastora Márcia, a questão do coração e da mente do intercessor. Porque é uma dicotomia muito grande. O coração amanteigado, né, que se compadece de todo mundo, é muito frágil, emocionalmente, muitas das vezes, e isso aí é onde o inimigo, muitas das vezes, nos pega. Então, a gente precisa estar debaixo de um comando de Deus, a gente precisa saber que nós estamos guardados e a gente precisa confiar no Senhor. E apesar do nosso coração ser amolecido, ser compadecido da situação das pessoas,
ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma estrutura emocional para nos guardar dessa moleza de coração que o intercessor tem. Então, para você ver que não é uma coisa fácil de você colocar em equilíbrio. A questão das suas emoções, a questão da guerra que você enfrenta todos os dias, seja na sua casa, na sua família, ou seja na sua região que você é intercessor, ou na sua igreja, a luta espiritual que você passa, mas mesmo assim, você precisa saber que Deus está cuidando de você, que você vai ser guardado, que você vai ser protegido. Outra coisa importante que a gente precisa entender. Deixa eu dar uma paradinha aqui, para a gente não avançar muito e depois vocês ficarem, talvez, com alguma pergunta. Tem alguma pergunta para vocês fazerem até aqui? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta de tudo aquilo que a gente falou, ou eu posso continuar? Tá tudo Eu bem. tenho uma pergunta. E, Bruna, Posso- diga, Isso, Bruna. posso falar? Então, Pode. qual tipo de... O senhor disse que geralmente não, na verdade, o intercessor, ele se coloca entre o inimigo e a pessoa pelo qual nós estamos intercedendo, né? E aí isso pode ser Sim. pessoa, pode ser uma família, e como o senhor disse, até mesmo uma nação. E a minha dúvida é que tipo de ataque ou retaliação a gente pode receber quando você se põe ali nessa brecha para interceder por uma nação. Tá. Bom, a primeira coisa, eu entendo que não existe uma retaliação. A palavra retaliação é usada assim de forma até errada, porque retaliação seria assim uma ação contrária na mesma proporção digamos assim, do ataque que você está diferindo contra o inimigo. Então, assim, no meu ponto de vista, isso é uma opinião minha, tá, pessoal? A minha pastora também concorda comigo, a pastora Zanetti também, a gente tem o mesmo entendimento acerca disso, tá? Só para esclarecer essa questão. O que a gente sofre, gente? Na verdade, o que a gente sofre assim, é o resquício do que Satanás gostaria de fazer conosco. Como eu falei, ele vem para matar, roubar e destruir. Então, a retaliação, na verdade, é aquilo que passa pelo Senhor e nos atinge. Deixa eu tentar explicar aqui. Seria mais ou menos isso, mas ok, vou tentar responder a tua pergunta bem direta. Digamos que a gente ora pela Somália, ok? Tem algumas pessoas aqui que fazem parte da torre de oração pela Somália. Qual é a principal fortaleza da Somália? Violência, ok? A principal fortaleza que age ali na Somália é o espírito de violência. É muito forte. Então, você vai entrar debaixo de uma palavra. Primeiro, você vai entrar como intercessor pela Somália, debaixo de uma palavra de Deus. Não foi porque a gente convidou. Eu entendo que as pessoas que estão fazendo parte do grupo de intercessão pela Somália recebeu uma palavra de Deus para orar pela Somália. Se você recebeu uma palavra de Deus para orar pela Somália, tranquilo, ok? Você vai ter resquícios da guerra que você vai travar? Vai. Uma das coisas que vai acontecer, tá? E aí você vai começar a perceber ao redor de você uma ação desse espírito contra a sua vida. Pode até ser pessoas da sua família que vão se levantar contra você, tá? Pode ser ações externas de realidades fora da sua casa, que você vai começar a perceber que vão ter comportamentos estranhos contra a sua vida. É como se fosse assim, o inimigo da Somália, aquela fortaleza ali, ele vai levantar ao redor de você espíritos territoriais que têm a mesma ação que ele contra a sua vida. Então, você vai começar a ter, sim, perseguições nessa área, pessoas vão se levantar com violência contra você,
ações de violência diversas na sua vida. Isso pode acontecer, porém você está guardado. A guerra, o confronto, ele é inevitável, tá? O choque de forças acontece. Isso é uma reação normal do mundo espiritual. Agora, eu não posso, o erro que muitas das vezes as pessoas cometem é ter medo de entrar em um confronto de alto nível com medo de uma retaliação. Ah, não vou entrar em guerra contra a Somália porque, nossa, vai vir uma retaliação contra a minha vida, vai acabar com a minha vida, vai destruir a minha casa. Se você está entrando em guerra com o Senhor, pela Somália, vai vir um choque de forças, isso aí a gente vai sentir. Porém, não chega nem aos pés do que seria o que o inimigo gostaria de fazer contra você. Então, vai acontecer situações de choque? Vai. Mas você está guardado. De qualquer forma, você está guardado. Mas o choque de forças, você vai sentir. Não tem como. Não tem, a não ser que realmente o Senhor blinde você para aquela situação onde você passe por aquela guerra sem sofrer absolutamente nenhum choque de força. A retaliação nesse sentido de você bate, você recebe. Né? Se eu fizer alguma coisa contra o inimigo, eu vou receber alguma coisa em troca. Nem sempre vai acontecer. Por exemplo, eu sofro muito pouco choque de força em relação à Somália. Muito pouco. E assim, eu sempre vou lá. Né? Todo ano, faz 7 anos que eu vou na Somália. E assim, eu sinto poucos choques de força quando eu vou na Somália. O máximo, às vezes, que eu sinto é dor de cabeça. Mas isso, para mim, não é retaliação de jeito nenhum. Retaliação, o inimigo ia me torturar, ele ia me cortar no meio, arrancar minha cabeça. Retaliação, para mim, é isso, né? É o inimigo pegar você e desmontar você todo no meio e jogar um pedaço para cada lado. O que a dor de cabeça, ou às vezes dor do corpo que eu sinto quando eu vou para a Somália, isso para mim é um choque de força normal que acontece por meu corpo não conseguir, como carne, batalhar no mundo espiritual. Quando você entra em intercessão por alguém, o teu corpo espiritual, ele guerreia no mundo, ele guerreia nas regiões celestiais. Quando você entra em intercessão, você tem um corpo espiritual que está guerreando no mundo espiritual. Você está confrontando, você está lutando contra demônios ali, o seu corpo espiritual. E a sua carne sente dor de cabeça, enjoo, vontade de vomitar. Isso não é retaliação, gente. Isso é uma reação natural da nossa carne. A nossa carne, ela é fraca. Daniel, quando foi visitado por o anjo, Daniel não aguentou, falou que a carne dele tremia, ele não conseguia ficar em pé diante da presença daquele ser espiritual. A gente não consegue fisicamente entrar em contato com nenhuma força espiritual. O nosso homem físico, a gente não consegue. A gente vai sentir. Nossa carne ela vai padecer. Então, dor de cabeça, vômito, dor de barriga, dor de cabeça, dor na coluna. Quando você é intercessor, isso daí, meu amigo, é assim, é quase diário. É quase diário, é uma reação do nosso corpo. O nosso corpo não aguenta, entendeu? Mas uma retaliação, só se você entrar numa guerra sem uma direção de Deus. Tá? Então, assim, não se preocupe com isso se você está debaixo de uma palavra do Senhor. Você vai confrontar quem quer que seja, desde que você esteja debaixo de uma palavra de Deus. E se o Senhor vai na tua frente, acabou, né? Você vai sentir essas coisas, mas o Senhor, ele é responsável por você. Né? O Senhor jamais vai te colocar numa guerra que ele não seja responsável, que ele não vai respaldar você daquele confronto, naquela guerra. Então, fique tranquila,
né? Guarde o teu coração e vamos assumir a nossa posição em Jesus. Vamos ouvir dele e vamos entrar dentro da guerra que ele ordenou que a gente entre. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim, obrigada. Amém, amém, Bruna. Pastor, a respeito do que o senhor acabou de falar aí, né, a ação do inimigo, daquela ação que você está orando. No caso, quando eu oro por casais, por casamento, ou seja, aqueles inimigos que estão atuando naquele casal, naquele casamento, eu preciso vigiar por conta do meu casamento, porque eu posso sofrer a agressão desses espíritos, é isso. Geralmente, sim. Não chega a ser uma regra, tá? Não chega a ser uma regra, mas geralmente, sim. Tá? Porque eles vão, digamos assim, você vai estar interferindo ali naquela ação direta, né? Daqueles demônios ali que vão estar destruindo aquela família. E normalmente, sim, mas não chega a ser uma regra, não. Mas, lógico que antes da gente entrar em qualquer confronto, né, como eu já falei, a gente tem que ter uma palavra de Deus, e antes de qualquer coisa, a gente tem que priorizar a nossa vida. Então, geralmente acontece sim. A ação que você vai confrontar, geralmente ela vai tentar se levantar contra você também, né, para tentar atingir de alguma coisa, te paralisar. Mas a gente só precisa estar com a nossa retaguarda estabelecida, com os nossos muros levantados direitinho. Amém. Pastor Iracema, a senhora queria falar alguma coisa? Estou concordando. Ah, Verdade. Estou aqui sim, verdade. Estou igual amém. velha. Estou igual uma velha resmungando. Algumas perguntas no chat. Amém. Eu tenho uma perguntinha pequena, pastor. Eu sei que... A Rosana falou e a Solange está falando também. Pode falar, Rosana. É bem rápido. Eu até escrevi no chat. O intercessor ele só intercede por oração ou ele pode interceder também a oração e alguma habilidade de trabalho que seja mais forte dele, trabalho na área profissional. Então, por exemplo, alguém faz... eu sei que aí cai naquela questão que já tem o pessoal que trabalha com música, né? Ou, enfim, dentro da igreja cada um tem um trabalho, né? Uma área para atuar. Mas, por exemplo, uma pessoa sabe alguma coisa de informática, então ela faz oração e ela pode, de repente, ser uma peça, uma pessoa usada por Deus, então ela pode também fazer alguma coisa, um atalho, não é bem atalho, ela pode ser usada por Deus, ou ela pode dizer, eu sei fazer isso, eu sinto que eu posso fazer alguma coisa. Então, em várias áreas, policial, dentista, enfim. Pode sim. A gente pode ver com Davi. Davi era um intercessor, né? Ele sabia tocar. E uma das habilidades dele era essa, né? Era compor músicas e tocar. E ele usou essa habilidade dele como arma espiritual contra os demônios que estavam oprimindo Saul. Então, Saul ele estava ali possesso de demônio, e Davi ali, naquele momento, o Senhor deu a direção de Davi e falou assim, olha, a arma que você vai usar Quando eu não durmo à noite, eu fico lenta no dia. Contra esses demônios aí que estão oprimindo Saul, é através desse talento que eu te dei da adoração profética, né? Vamos colocar aqui. Adoração profética. E aí, o que Davi fazia? Davi pegava a harpa dele, né, a cítara, e ia adorar, né, adorar na frente de Saul, e aquela habilidade, digamos assim, física, que aparentemente não era uma oração, né, como a gente costuma intitular, né, intercessão, oração, como só aquele momento que a gente levanta a mão e começa a declarar palavras,
mas aquela atitude de Davi pegar a cítara e tocar, usando uma habilidade natural, digamos assim, era um instrumento de guerra contra aqueles demônios. Por exemplo, quando eu tenho meu violão aqui e a maioria das vezes, quando eu estou numa guerra muito alta, o Senhor manda eu tocar um violão, né? Eu uso essa habilidade física, manual que eu tenho, para poder interceder no mundo espiritual através do violão. Então, pode acontecer. Por exemplo, teve um seminário que eu participei com o pastor Antônio Cirilo, e ele contou a história de que ele estava morando lá em Contagem, e próximo, logo quando ele chegou da África, né? E ele é um homem de oração, e ele morou do lado da casa de uma família, que o cara era extremamente violento com a esposa. E ele escutava, muitas das vezes, o cara jogando panela e quebrando as coisas e batendo na mulher, aquela confusão. E ele começou ele fez ele entrou em intercessão por aquela família, né, diante de Deus, ele e a Dalila. Eles começaram a pagar um preço de oração. Chegou um período que as coisas não resolviam, né? Sempre, vez ou outra, tinha uma confusão, tinha uma briga, e ele ali, em oração, em jejum para aquela família, e nada acontecia. E um dia, ele estava em oração, e o Espírito Santo falou assim, levanta e vai lá. Aí ele falou, mas como, Senhor? Como é que eu vou lá? O cara chegou agora, está bêbado, tá... Aí ele falou, levanta e vai lá. Eu te dei autoridade. Aí ele falou, tá ok. E aí chegou no meio da briga que estava tendo lá, bateu na porta, o cara já abriu, já explosivo, né? Já agitado. O que você está fazendo aqui e tal? Aí ele falou, ele entrou na casa do cara, né, e começou a falar para o cara. Ele falou, olha, nós estamos aqui, eu estou aqui, eu cheguei, eu estou lá em casa com minha mulher, com meu filho, estou tentando dormir, você chega aqui e quebra as coisas, bate na sua mulher, bate no meu filho, eu estou pagando um preço de oração e jejum pela sua vida, todo dia eu oro, jejuo por você, e todo dia você vem aqui, causa maior confusão, você não muda. E começou, ele falou que ele não sabe de onde ele tirou tanta autoridade naquela hora para falar isso com o cara, né? Dentro da casa do cara. E começou a falar, né? Nós estamos orando todo dia por você, eu, minha mulher, meus filhos, a gente jejua pela sua vida, jejua pela sua mulher, jejua pelos seus filhos, para que Satanás... Aí começou. Enquanto ele brigava com o cara, ele começou a pregar para o cara. O Espírito Santo tomou a boca dele e começou a exortar o cara. E quando ele menos esperou, o cara estava de joelho na frente dele. Né? E ali houve uma reconciliação, e ele orou pela vida daquele cara, ministrou na vida dele e ganhou aquela família para Jesus. Então, assim, Deus usa tudo que ele tem. Né? Todos os instrumentos na mão do Senhor são instrumentos de louvor, de adoração e de intercessão. Né? A gente só precisa entender isso, porque muitas das vezes a gente acha que a intercessão, e sua pergunta foi excelente, quando a gente vai falar de tipos de oração, né? Mas só adiantando mais assim, muitas vezes a gente acha que a intercessão é só quando eu estou aqui com o meu joelho no chão. Mas quando eu vou lá para o campo de refugiado, andar com aqueles meninos, eu estou intercedendo pela vida deles. Eu estou interferindo na vida deles, entendeu? Eu estou fazendo diferença na vida deles. Quando eu abraço uma criança daquela, e quando eu dou um beijo nela, eu estou interferindo, eu estou intercedendo por ela, com o meu gesto. Então, a intercessão ela é muito mais do que você só ficar orando. Eu não estou dizendo que isso não tem valor, gente, por favor. Mas não é só isso. Vai muito mais além. Então, por isso que os intercessores, eles saíam na cidade. Por isso que Jesus ia de cidade em cidade, gente. Senão ele ficava só lá em Jerusalém orando. Ele podia curar todo mundo se ele quisesse. Com a palavra dele, ele podia curar Lázaro lá de onde ele estava. Mas ele teve que ir lá.
teve que falar, ele teve que interferir, ele teve que entrar na vida das pessoas. Então, a intercessão é muito mais do que um tempo na presença do Senhor, com as mãos levantadas, declarando palavras, né? Mas a oração também é uma atitude, digamos assim, uma ação direta na vida de alguém. Mas o Senhor é que vai dirigir como você vai interceder para aquela vida. Certo? Ok, Diga, já Solange. entendi. Ok, a minha pergunta, então, era mais ou menos dentro disso, da questão da intercessão direta na vida da pessoa. Claro que eu sei que a gente pode interceder à distância, mas a minha pergunta é, quando é uma batalha espiritual que, de fato, a gente vai entrar na brecha mesmo entre aquela pessoa e Deus e interceder por ela, é necessário estar presente ou estar próximo, ou só à distância, mesmo que seja por 1 ou 2 anos, não sei quanto tempo, pode ser feita dessa forma também. Sim, claro, com certeza. A distância ela não é nem um empecilho para o mundo espiritual. A gente sabe que no mundo espiritual não tem nem espaço, nem tempo, né? Então, você pode, sim, entrar em confronto, em guerra por alguém, mesmo aquela pessoa estando lá em outro país, né? Isso aí não vai ter uma diferença nenhuma, né? Não tem nenhuma diferença. A distância ela não vai interferir, não, tá? O efeito vai ser o mesmo, ok? Mas ele que vai direcionar, né? Se a gente já teve experiências da gente estar orando por uma cidade e o Senhor fala assim, olha, entra no carro e vai até aquela cidade, a orar lá. Aí a gente perguntava assim, Senhor, mas por que eu não posso orar aqui? Aí ele falou, não, porque você tem que orar lá. Pronto. Para um bom intercessor, isso basta. Aí a gente pegava o carro, exatamente, a gente pegava o carro, ia com os intercessores e ia lá para aquela cidade. Quantas vezes a gente não estava... Porque a gente... uma das nossas bases era em São Luís do Maranhão. Quantas vezes a gente não estava em oração, em intercessão, e o Senhor falava assim, vai para Alcântara. Quem conhece aquela região sabe que Alcântara é uma ilha. Vai para Alcântara. Aí a gente ficava assim, para Alcântara? Vai para Alcântara. E aí a gente ia, pegava o carro e ia para lá, ficava lá o dia orando, intercessão, voltava no finalzinho da noite na balsa. Quantas vezes não aconteceu isso? No início até que a gente ficou assim, né? Meio assim, nossa, mas por que eu tenho que ir? Por que eu não posso orar daqui? Mas com o tempo a gente foi entender que eu não tenho que questionar os desígnios de Deus, eu tenho que obedecer. O intercessor entende assim. A mente do intercessor é assim. Ele não questiona, ele obedece a direção que o Senhor dá. Se o Senhor quiser explicar para ele, vai explicar. Se o Senhor não quiser, não explica, aí pronto. A mente do intercessor funciona desse jeito. E depois a gente foi descobrir algumas realidades espirituais de Alcântara que fazia todo sentido porque a gente estava orando naquele lugar por aquela situação específica. Mas isso muito depois, a gente está estudando sobre Alcântara, geografia, a história de Alcântara, como Alcântara foi fundada e por que Deus estava mandando a gente para ali. Então, ele sempre, quando ele ordena alguma coisa, tem sentido, mas muitas das vezes não chega até a nossa mente, a gente não consegue alcançar isso. E aí, com o tempo, é que você depois vai dizer, era por isso, então, que o Senhor mandou fazer isso assim, assim, assim. Aí depois é que a ficha vai cair. Isso acontece. Por não, pastor Iracema? Pastor, posso perguntar uma coisa? Pode. Depois a Acho que está Adriana. muito Depois eu posso relacionado, perguntar também? Pode. R$1, ok. relacionado com a primeira parte que o senhor nos ensinou, dizendo que
nós temos que orar, interceder por nós, né? Eu ontem não, hoje, eu tenho um amigo pastor que está em missão em Madagascar, na África, né? E aí ele me mandou um vídeo pedindo assim, assista esse vídeo e dê sua opinião. Quando eu abri o vídeo, era de um bruxo daqui do Brasil, falando alguma coisa. Na hora que eu comecei a assistir, o Espírito Santo falou assim, não assista, ele quer influenciar a sua mente. Aí eu interrompi, apaguei o vídeo, né? Fui na memória do computador, do celular, também apaguei, e respondi para ele, não vou assistir por uma direção do Espírito, porque minha mente está consagrada e esse vídeo influenciaria minha mente. Eu acho que ele não entendeu muito, entendeu? Mas eu acho que isso foi zelo de Deus e também faz parte da própria santificação, porque o diabo ele é sutil, não é verdade? Era isso que eu queria compartilhar com o senhor. Se o senhor já viveu uma coisa assim. Porque foi a primeira vez que quando eu fui assistir, que o Senhor falou. Já vivi várias vezes isso aí. E eu entendo assim, que não era o momento de eu entrar naquela guerra, não era para eu entrar naquela guerra. Então, esse é difícil para a gente, viu, gente? Não é fácil, não. A gente receber assim, um pedido de alguém ou compartilhar alguma coisa com a gente, e o Espírito Santo falou, não entre aí. Muitas das vezes ele explica, outras vezes ele não explica. Então, às vezes é difícil a gente falar isso para alguém, dizer, olha, irmão, eu não vou orar por isso. Não é fácil, você não tem noção o que é isso. Eu já passei muitas vezes por isso, Iracema. Eu vi que ele ficou com a resposta, ficou chateado, entendeu? Mas aí eu falei, entre obedecer a ele, atendê-lo, e obedecer o Espírito Santo de Deus, quando o Senhor falou, não assista, porque vai influenciar a sua mente, eu parei na hora. Mas é complicado mesmo. É complicado, não é fácil, não. Pois não, Adriane? A paz, pastor. Paz. Eu tenho uma dúvida. Eu sou enfermeira, trabalho com crianças com câncer, crianças que fazem transplante de medula óssea. Deus me usa muito no hospital que eu trabalho já há bastante tempo, e eu tenho dúvida em relação a essa questão de oração, de intercessão. Já tive algumas situações em que Deus me colocava no meu coração, vai agora na UTI, e de repente eu subia e tinha uma criança do transplante que estava sendo encaminhada para a UTI, e eu sentia que era para eu orar para aquela criança. Teve uma situação em que eu estava no elevador, Deus falou, vai no segundo andar. Quando eu cheguei, a criança que estava fazendo um processo de sedação, de anestesia, ela teve uma reação e começou aquela correria, a criança foi para a UTI, e eu comecei a orar, e já no elevador eu senti que a criança já estava melhorando, enfim. Teve uma outra situação, acontece diversas vezes, assim, teve uma situação de um catéter, que uma criança estava passando um catéter, do nada Deus falou, vai lá no quinto andar. Quando eu cheguei, o médico não estava conseguindo passar o catéter, e eu comecei a orar, na hora que eu entrei no quarto eu senti forte a presença do Espírito Santo, e aí ele consegue, enfim. E tem várias situações que Deus me mostra, assim, em atendimentos de famílias e crianças, ele fala, eu sinto que é para eu orar por aquela criança de forma diferente. Eu oro por várias crianças, mas tem algumas que eu sinto algo diferente. E eu oro. E aí a minha dúvida é, eu não sei, eu não sou intercessora na igreja em que eu congrego, eu já participei do Ministério Infantil, já ajudei em missões, algumas coisas, mas eu não sou intercessora, assim, o senhor falou, né, que todos somos, então eu sou, né, nesse sentido, mas eu não tenho esse discernimento, né, de o que é orar e o que é interceder. Muitas pessoas me pedem oração no hospital, eles sabem que eu oro, e eu sempre coloco o nome de Deus de forma bem cuidadosa, porque você não pode, né, falar muito isso no ambiente de trabalho, mas muitas pessoas me pedem, Dri, você ora por essa situação, profissionais, né, olha, tem um parente meu que está internado, tem um que foi para UTI, tem um que está com Covid, e eu oro, mas aí eu tenho dúvida, assim, né, o senhor falou da gente buscar do Senhor quando é para interceder, quando é só para orar,
Mas eu fico em dúvida nesse sentido, dessas crianças que Deus coloca no meu coração de forma diferente, age de um jeito diferente, eu vejo que depois há situações fortes que envolveram aquela criança, até que ponto que é oração e quando é que eu vou ter que interceder ou não. Tá. Abre o texto aí para você e para Iracema, para os irmãos, né, lógico. É Isaías 30, versículo 21. Isaías 30, versículo 21. Diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. O Espírito Santo, ele sempre vai conduzir o intercessor. Sempre. Tá? Não tenham dúvidas da voz do Espírito Santo falando a você. Tá? Não tenham dúvida. Não, Satanás jamais vai pedir para você orar por ninguém. Primeira coisa. Ele jamais vai dizer, olha por aquela criança. Ele não vai fazer isso. Isso é obra do Espírito Santo, né? Então, não tenham dúvida dessa voz, tá? O Espírito Santo, ele sempre vai conduzir o intercessor. Por isso que eu falei assim que a nossa mente tem que estar bem sensível à voz do Espírito, né? E isso vem através da prática de oração. À medida que a gente se entrega à prática de oração, os nossos ouvidos espirituais, eles ficam muito sensíveis à voz do Espírito. E você vai ouvir muito essa voz, te conduzindo, dizendo por onde você tem que o que você tem que fazer, né? Se você está indo por um local e não é aquele local, ele vai dizer, opa, não é esse daí não, vai por esse daqui. Então fique tranquila, só obedeça, tá? Só obedeça, se entregue à voz do Espírito e ele vai conduzir você, você não vai errar de jeito nenhum, tá? Não fique em dúvida, não, mas obedeça a voz do Espírito, siga a voz que o Senhor está falando com você, a voz do Espírito Santo no seu coração, ou audivelmente, e fique em paz, amém? Fique tranquila. Marque esse texto aí, eu ia falar esse texto lá nos tipos de oração, mas também serve para nos orientar agora nessas perguntas. A Lucimar deixou uma mensagem aqui, uma pergunta no chat. Podemos interceder por um casal com problemas quando o nosso filho passa pelo mesmo problema? Lógico, pode sim. Não só pode, deve, não tenha medo. Não é porque o seu filho está passando por um problema igual ao casal que você vai interceder, que isso vai influenciar ou vai piorar a situação dele, tá? Não tem nada a ver diretamente, né? Pode até ser um ponto de desligamento justamente do que o teu filho está passando. Eu já vi situações mais ou menos parecidas com essa, né, que a pessoa ficou com medo de entrar numa guerra em relação à droga. Eu não vou orar por alguém que está drogado se o meu filho tem problema com droga. E assim, Satanás trouxe isso na mente dela e ela não intercedia por aquele jovem de jeito nenhum. Até um dia que um pastor deu uma palavra para a vida dessa irmã e quebrando isso, né, esse medo, essa resistência na vida dela, e ela começou a orar por aqueles jovens da rua dela, que era envolvido com droga, e assim Deus agiu na vida daqueles jovens, e por consequência o filho dela também foi liberto. Então pode ser um ponto de desligamento, muitas das vezes isso. E Satanás, sabendo, ele vai trazer um medo em você se posicionar, mesmo você tendo um problema parecido na sua família. Eu queria fazer uma pergunta depois. Três perguntou ao mesmo tempo. Qual foi o primeiro? Eu posso fazer? Quem, gente? Eu não tô vendo. Kelimane. Kelimane. Tá, Kelimane. Pastor, eu tenho 10 anos de convertida e eu não sabia que eu era intercessora, mas eu sempre amei orar. Você é intercessora? Não, eu amo orar.
Eu falava isso. E quando eu entrava em oração, eu perdia horas ali, sabe? E eu não tinha timidez na presença do Senhor. E não importava o lugar que eu estava. Se pedisse oração, eu me deixava o Espírito me conduzir naquela oração. Então, eu fiquei 8 anos numa igreja e eu comecei a ser podada. Amém, 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 ao ponto de chegar perto de mim, o pastor, e falar para mim: quando eu te falar amém, é para você parar de orar. Isso pode... E depois disso, de um tempo para cá, eu percebi, aí eu mudei de igreja, eu estou em outra igreja, eu entrei num grupo de libertação, porque eu entendi que é a minha área, porque eu fui criada no meio de espiritismo, então eu tenho a visão mais profunda sobre esse mundo, sabe? Uhum. E quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu percebi que eu fiquei tímida. Eu percebi que eu fui podada ao ponto de não me deixar mais me conduzir pelo Espírito. Isso é possível? Uma pessoa te cortar ao ponto de você não deixar mais o Espírito te levar? Uhum. Claro. Sim, é possível, sim. E o que fazer, pastor? Você tem que lutar agora contra isso, né? Você tem que desfazer na sua mente esse trauma, essa ferida que ficou em você, né? Como é que fala a palavra que eu ia usar agora? Essa palavra de impedimento contra a sua vida. É algo que a gente pode Tipo um ter. bloqueio. Um bloqueio, Um exatamente. bloqueio. Impedimento. Bloqueio, Impedimento. entendeu? Porque foi uma palavra de um líder, né? Foi. Amaldiçoou. E que lançou uma palavra contra você, que bloqueou você nesse sentido. Bloqueou. Pastor, eu cheguei ao ponto de eu ter medo de orar pelas pessoas. Uhum, uhum. Se eu falar assim, a minha amiga me chama Kelly, hoje é culto de oração, vamos. Aí ele chamar na frente, eu falo, não, vou não. E eu tinha tanto... Eu orava para me chamar para ir orar para as pessoas, de tanto que eu gostava de orar. Eu andava dentro da minha casa guerreando. E eu nunca fui de orar assim, sentadinha, de joelho, não. Eu me levanto e ando mesmo. Eu pego as armas do Senhor e guerreio. Acabou. É como se eu tivesse sido amarrada. Uhum, uhum. E eu percebi isso de um tempo para cá, que eu fiquei tímida, que eu fiquei sem deixar o Espírito agir em mim. E ao ponto de eu cheguei ao ponto de orar: Espírito Santo, tira essa minha preguiça espiritual. Eu estou com preguiça espiritual. Mas, pastor, é como se eu tivesse... É um bloqueio mesmo. Eu fui bloqueada totalmente nas minhas orações. Nós vamos orar aqui agora por você. Isso, Amém. Jesus. Amém? Antes da gente Amém. terminar. Tem mais alguma pergunta, gente? Pastor, Oi. Amanda. Oi, Amanda. Então, o senhor até já respondeu, eu já tinha perguntado antes, o senhor falou que assim, eu via que eu tenho muito ataque na minha mente, e eu ficava pensando, gente, será que o mundo espiritual vê alguma coisa em mim? Porque não tem condição, assim, sabe? E aí, quando o senhor foi falando aí na aula, foi muito, assim, revelador para mim, agradeço demais. A aula foi ótima, ótima. Glória E aí a eu Deus. queria saber se o intercessor, ele tem como característica dele de andar pelos lugares e perceber, parece que sim, o intercessor vê tudo errado. Tipo assim, nossa, a natureza está errada, os animais estão sofrendo, sabe assim? E eu queria saber se isso se é comum, porque a gente fala isso para as pessoas acham que às vezes a gente tem até algum problema, não sei se alguém já passou por isso. Ah, você se preocupa demais, você se importa demais. Aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. É normal, tá? O intercessor não é normal, não, tá? O intercessor não é normal. Você pode ficar tranquila, tá? O crente já não é normal. O intercessor, então, ele já é pior ainda, tá? O intercessor e o profeta, gente, é um problema, num bom sentido.
tá? Então, assim, é normal, sim, tá? A visão nossa é diferente, a visão que o Senhor dá para a gente do mundo é diferente. A gente enxerga coisas nas pessoas que normalmente uma pessoa não enxerga. A gente enxerga na cidade coisas que normalmente as outras pessoas não enxergam. Esse dom é o dom de discernimento de espírito, não é o dom de visão, tá? O dom de discernimento de espírito, porém, o dom de discernimento de espírito é um tipo de visão espiritual. Existem pessoas que olham, como falam, visão aberta, mas existem pessoas que têm o dom de discernimento de espírito, que, na verdade, é a mesma coisa, porém é algo mais interno. Ele vê as coisas no mundo espiritual internamente. É como se ele sentisse, é como se fosse uma pessoa, digamos assim, uma pessoa que tem problema de visão, uma pessoa que é cego, né? Chama uma pessoa cega. Ela consegue sentir o ambiente todinho sem, na verdade, ver com os olhos físicos dela. Por exemplo, ela consegue sentir, ela consegue saber como é a característica física de alguém tocando, sem ver. Então, o dom de discernimento de espírito, ele traz uma visão do mundo, sem necessariamente você ter a sua visão aberta da realidade que você está percebendo ali. Então, por isso que, às vezes, a gente vê coisas, entende situações que normalmente a outra pessoa não entende. Então, por isso que o intercessor, ele assim, é pouco compreendido por muita gente, viu, Kelimane? Porque ele tem uma visão diferente, ele tem um entendimento diferente das coisas, e só um outro intercessor para entender ele. Sem isso, aí é complicado. O profeta, alguém perguntou assim, qual a diferença do profeta do intercessor? Eu vou falar uma só, tá? O profeta, ele é bocudo. Ele é bocudo, ele fala mesmo. O intercessor, ele já é mais calado. Ele intercede. O profeta entendeu? Ele vai pensar no que ele vai falar depois que ele falou, mais ou menos assim. O intercessor, não. Ele já tem um pouco mais de cautela no que ele vai falar. Ele já é mais de abrir com Deus. O profeta, não, ele já vai direto na pessoa. Né? Essa é uma das diferenças, existem várias, mas assim, os dois são muito parecidos. O profeta como intercessor, eles andam muito junto. A maioria dos profetas, digamos assim, é como se fosse um ministério só, mas tem algumas características que dá uma diferenciada, sei lá, difere do dom profético, né, do ministério profético em si, e do intercessor. Tá? Como a gente viu, Deus chamou uns para profeta, o intercessor é vaga aberta aí, todo mundo entra. Então, por isso que o profeta pode entrar no ministério de intercessão sem problema nenhum, mas nem todos os intercessores são profetas. Então, tem essa diferença. Mas o profeta é esse cara que não tem muito controle na língua, não. Ele fala logo, né? No bom sentido, viu, gente? É um cara que Deus trouxe a revelação para ele, ele já dispara a metralhadora dele e quem tiver na frente pega, né? O intercessor, ele já ele é mais calado, né? Ele vai lá com o Senhor e ele vai, Senhor, depois talvez ele fale para alguém que alguma coisa assim. É mais ou menos por aí que tem essa Pastor diferença. Beethoven, não sei se você está me ouvindo, a Elisângela está falando. Oi, Elis. Eu queria dar uma palavra. O Espírito Santo queimou muito meu coração agora, né, para a irmã Kelly e todos os demais. Uma das armas que o diabo trabalha muito é com a intimidação e através do medo, para que a gente recue, né, diante desse ministério maravilhoso, magnífico, que é orar, que é interceder, que é se colocar na brecha por alguém. E quando a irmã falava, né, sobre essa palavra que ela recebeu,
e isso trouxe um certo bloqueio. Minha irmã, eu quero que você medite muito e ore muito. O que Paulo escreveu em Romanos 8, do 14, 15, do 14 e o 15, principalmente. Toma por isso, você é filha, você recebeu a adoção do Espírito Santo de Deus, você pode clamar Abba, Pai, e a intercessão, eu falo assim, é quando você se permite ser realmente guiado pelo Espírito de Deus. Então, Paulo fala assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, quando nós estamos clamando, orando, intercedendo, nós estamos falando com o nosso Pai. O nosso Paizinho, querido. E com o nosso Pai, a gente tem plena e total liberdade de abrirmos, escancararmos o nosso coração para Ele e, ao mesmo tempo, de falar, Espírito Santo, agora é o Senhor, guia. Porque Ele diz assim, que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Então, Ele tem que guiar também a nossa intercessão. Né? É você falar assim, eu te entrego a minha mente, eu entrego a minha razão, o meu intelecto, eu te entrego a minha boca, conduz, sabe, leva. E é tão interessante como realmente eu falo por experiência de estar num nível de oração, e quando eu falo assim com Deus, Ele me leva e me conduz a um outro nível, né, de intercessão, de oração. E Ele diz assim no versículo 15, porque você não recebeu o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor. A gente não tem que se permitir sermos escravos do medo jamais, jamais, nem escravo por palavra de maldição nenhuma, porque a maldição sem a causa, ela não tem efeito nenhum nas nossas vidas. Nenhum. Por isso que o intercessor tem que estar com a sua vida ali em dia, a sua comunhão, a sua intimidade em dia com Deus, né? Então, você não recebeu um espírito de escravidão para outra vez estar sem temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então, irmã Keliane e todas as demais irmãs, não tenha medo. Não tenha medo, porque nós não recebemos esse espírito de medo, mas um espírito de coragem, de ousadia, de intrepidez. Né? E nos permitir sermos guiados por Deus, pelo Espírito de Deus em nossas ações e atitudes, porque não é qualquer um, é o nosso Pai que nós estamos falando. É o nosso Pai que nós estamos falando. Então, palavra de maldição nenhuma sobre a minha vida, sobre a vida de cada um de vocês, ela tem efeito. Em nome de Jesus. Sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre o nosso ministério, sobre a nossa família. A palavra que reina e impera é a palavra que Deus liberou e libera todos os dias para nós e ao nosso respeito, e é debaixo dela que nós caminhamos. Amém. Então, não aceite, porque a maioria dessas limitações, elas estão dentro de nós, elas são mais internas do que externas. E são as áreas que eu creio que esse seminário, né, vai estar curando e tratando em nós essas limitações, esses bloqueios. Por que eu aceito uma palavra negativa? Um pensamento negativo que alguém diz ao meu respeito? Por que eu aceito uma mentira que o diabo fala ao meu respeito, do que ao invés de aceitar todas as verdades que Deus diz em sua palavra ao meu respeito? Né? Então, eu creio que a gente também vai estar caminhando nesse nível assim, de cura nesses dias. E não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. O medo paralisa, mas não tenha medo, porque nós não recebemos o espírito de temor. Eu só queria entregar essa palavra, não só para a Keliane, mas para todos nós que estamos aqui. Amém? Obrigada. Mas, pastor, eu gostaria de falar uma coisinha, se eu tiver oportunidade. Oi, Laiane. Prazer, a paz do Senhor. Algo muito interessante que a gente viu é uma irmã anteriormente falando que às vezes a gente se sente sozinha em um cenário profético, né, que Deus nos dá, a gente parece que está enlouquecendo, porque é tão sobrenatural aquilo, a gente não vê ninguém ao nosso lado, né? Com a mesma visão. A gente tem visto que esse seminário, que esse encontro é tempo de Deus, de unir pessoas que a gente olha e fala, nós não estamos sozinhos, nós não estamos loucos. E isso é um alívio saber que a gente não está louco sozinho, que tem mais alguém conosco, né? Então, isso aqui é mais do que um seminário, é literalmente, que nem o pastor colocou,
um entendendo o outro, porque só um intercessor consegue entender o outro. E é tão bom quando a gente pode colocar o nosso cenário de dor, né, de ferida, no ambiente que é possível ter cura. Eu achei poderoso a irmã colocar essa ferida e o posicionamento de intercessão. Vamos orar pela irmã. Isso é lindo. Ela não pode sair daqui do mesmo jeito que ela entrou, porque há um exército que entende. Há um exército que se posiciona, e eu quero louvar o Senhor por isso, porque é forte terra o mistério. Amém, amém. Amém. Gente, deixa só um momentinho. Amém. Quando você for continuar, André, depois eu passo para você. Eu queria só, antes da gente, porque a gente já vai encerrar daqui a pouco, tá? Eu queria que vocês abrissem, porque senão a gente não vai andar. Durante a semana eu vou abrir o grupo aqui do WhatsApp, tá? Não se preocupe, que eu vou abrir o grupo para a gente falar sobre esse assunto, tá? Não vem colocar outro assunto difícil, não, porque senão eu vou mandar para a pastora Iracema, aí ela responde para vocês. Me pergunte só dessa aula que a gente está tratando aqui, tá? Eu queria duas coisas, tá? Eu queria que depois você pegasse aqui o texto de Isaías 26:9. Anota aí, Isaías 26:9. Eu queria que depois você lesse esse texto, ok? E Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, deixa eu ver. Proclamar entre as nações e pregoar a guerra santa. Trombeta de Sião. Isso, Joel, capítulo 2. Do versículo 1, repetindo, ok, basicamente, Joel 2:7, tá? Vamos se concentrar só no 2:7, ok? Eu queria só, antes de abrir para, se tiver mais alguma pergunta, mas só concluir falando o seguinte: o intercessor, ele precisa ter, na verdade, o intercessor precisa ter uma característica, né? A gente precisa buscar de Deus isso. Nós precisamos buscar humildade e amor. São duas armas que o intercessor, ou são duas vestimentas, na verdade, não são armas, mas são vestimentas, que nós precisamos buscar em Deus. Primeiro, porque nós somos orgulhosos naturalmente. O ser humano é orgulhoso naturalmente. E o amor, ele também não é natural de nós. Essas duas vestimentas que nós precisamos buscar do Senhor, e nós precisamos estar revestidos dessas duas ferramentas, dessas duas roupas espirituais, para que o inimigo não consiga encontrar a gente. A humildade e o amor na vida do intercessor é o que vai marcar o ministério dele, é o que vai marcar a vida dele. Porque Satanás, ele nunca vai conseguir imitar nem a humildade e nem o amor. Ele vai falar em línguas, ele vai realizar milagres, ele vai realizar prodígios, ele pode curar alguém, ele pode... né? E a gente vai ver isso quando a gente for tratar de outros assuntos na área da batalha espiritual, mas ele pode imitar tudo isso. Ele pode imitar uma cura, ele pode imitar uma profecia, ele pode imitar... A gente pode ver que o espírito de Jezabel é um espírito de falsa profecia, né? Ele pode imitar uma cura, ele pode imitar um dom de língua, ele pode imitar um monte de coisas na vida de alguém. Mas Satanás, ele jamais vai conseguir imitar a humildade e o amor. São duas coisas que ele não consegue imitar. Então, o intercessor, ele precisa ser revestido
dessas duas vestimentas. O amor, que é o que vai mover o coração do intercessor. O intercessor, ele não pode e ele não se levanta se ele não tiver essa vestimenta do amor. Porque ele jamais vai conseguir interceder por uma nação se ele não amar aquela nação. Ele jamais vai conseguir interceder por uma pessoa se ele não amar aquela pessoa. Eu não estou falando de oração, tá? Oração é uma coisa. Estou falando de intercessão. E a humildade, porque é a característica principal daqueles que são servos do Senhor. De reconhecer que não é pelo tempo que a gente gasta, não é pelo nosso esforço que aquela pessoa vai ser liberta, ou que aquela família vai ser restaurada, mas porque é por causa da misericórdia de Deus, que nos usou de alguma forma para interferir naquela situação. Então, a humildade e o amor tem que ser as nossas duas principais vestimentas na nossa vida. Amém? Glória a Deus, irmãos, irmãs. Andréia, Amém. você me chamou. É só para concluir o que a irmã falou ali, sobre o que é ser um intercessor, né? Tá passando uns 5, 10 minutos, eu já tinha que estar intercedendo pela Somália, e é o que o senhor acabou de falar agora sobre o amor. Durante esse tempo de oração, que muitos aí que me conhecem sabem que eu estou passando por uma dor muito grande em meu coração, e o Senhor tem suprido com seu bálsamo o meu coração, de eu estar orando pela Somália, sentindo este amor pela Somália. Então, assim, essa irmã que falou desse pastor que jogou essa maldição em cima dela, liberte a sua mente sobre isso, irmã. Liberte seu coração, porque é maravilhoso quando nós intercedemos pelas pessoas ou pelas nações, que isso o pastor Beethoven me ensinou desde o ano passado. E creio que este ano, com o falecimento da minha filha, o Senhor fortaleceu mais isso dentro do meu coração. E digo assim que é maravilhoso realmente se colocar na brecha pelo outro, porque o Senhor nos fortalece, nos revigora, né? E derrama o seu bálsamo diretamente do seu trono. Então, realmente é uma vaga que está aberta para todos, mas os escolhidos é que vão suportar isso, né? Eu creio porque eu hoje de manhã estava fazendo o devocional, orando, e o Senhor me trouxe vários nomes dentro da Bíblia, e todos eles se colocaram na brecha, e todos foram vencedores, né? E foram escolhidos, porque são escolhidos. Eu creio nisso, por isso que eu creio que o Covid, o Senhor permitiu, para que os escolhidos dele viessem à tona, que ele está levantando um exército, como ele fez com Josué, como ele fez com Davi, para que quando isso amenizar, este exército saia à rua, a fazer aquilo que ele deseja que faça. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por ter conhecido vocês, pastor Beethoven, e por estar aprendendo o que é intercessão, porque eu nunca imaginei também estar dentro da intercessão por ser do Ministério Infantil. E pastor, pode dizer para a Gláucia que eu tenho chorado pela Somália, chorado, muito. E tudo aquilo que o senhor falou de quem está orando pela Somália, está sentindo alguma coisa, tá, pastor, está tendo um monte de coisa, um monte. Assim, coisas que eu comecei a observar, e agora o Senhor veio com todo amor, todo carinho através do Senhor e mostrou para mim que está tudo certo, não está nada errado, está tudo certo, né? Porque é a vontade dele. A ideia nossa é que a gente não sofre, a gente não pode sofrer, a gente, na nossa cultura, na cultura, principalmente na cultura ocidental e nessa cultura cristã que tem sido muito pregada, é que aquela pessoa vencedora é aquela pessoa que não passa por provação, é aquela pessoa que não passa por limitação, é aquela pessoa que não passa por tribulação. A pessoa vencedora é a pessoa que está em paz, que está com a vida financeira
em ordem, que não está passando necessidade nenhuma, mas não era essa vida que os apóstolos tinham, não. É verdade. Não era essa vida que Jesus levava, não. É Então, verdade. a nossa ideia de vencedor, assim, é uma ideia assim, muito errada da ideia de vencedor que os apóstolos aprenderam de Jesus. Então, assim, a gente precisa rever muita coisa, muitos fundamentos na nossa vida. Mas eu queria que a gente orasse agora pela Kelimane. Vocês lá no grupo, aqui no nosso grupo, gente, vocês têm acesso a todo mundo. Se você for, clica lá e você vai ver o nome de todo mundo que está escrito aqui. Eu queria que nós fizéssemos um compromisso diante do Senhor, de todos os dias, nós pegarmos 5 pessoas, no mínimo, desse grupo. Cada um pega 5 aleatório, tá? Você, Andréa, pega 5 pessoas, a Miriam, 5 pessoas, e vamos estar orando uns pelos outros, tá? Além da gente... Porque o objetivo desse curso aqui não é levar conhecimento para vocês, gente. O objetivo desse curso é soprar sobre nós, o Espírito Santo soprar sobre nós para nos levantar e nos acordar como intercessores. Então, não tem sentido nenhum a gente passar 1h30 aqui, nós já vamos para 2 horas de aula, quase, só para passar informação para vocês. O objetivo aqui é que a gente venha pegar fogo, que a gente venha se incendiar realmente, um ao outro. Então, não tem sentido eu dar um seminário e a gente não ter a oração como estilo de vida nosso. Então, vamos começar. A primeira tarefa que nós vamos ter é de todo dia, até o final desse mês, você escolher 5 pessoas do grupo. Pega, abre aqui a listinha, tá? Escolhe lá, anota no seu caderninho, hoje eu vou orar por fulano, 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 fulano. E ore para aquela. No outro dia, mais 5. No outro dia, mais 5. No outro dia, mais 5, até completar todo mundo e depois você volta de novo. Mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. No mínimo 5. Ok? Vamos fazer esse compromisso diante do Senhor. Amém? E vamos orar pela nossa irmã Kelimane. Esses 5 nomes que eu vou orar, eu faço contato com as pessoas ou não preciso? Só oro, intercedo por elas. Fique à vontade, Elisângela. Tá? Vá na direção que o Espírito mandar você falar. Se você quiser entrar em contato, gente, eu estou orando por você. Me passa algum motivo de oração para eu estar orando específico. Fique à vontade. Na direção do Espírito Santo, tá bom? Pastor, que horas que é a aula no domingo? Que horas o quê? A aula no domingo. 9h30 da manhã. Vai ficar gravado também? Em nome de Jesus. Se eu não esquecer, tá, porque eu trabalho domingo de manhã. Mas se eu não esquecer, mas alguém vai me lembrar, talvez no início. Eu lembro. Tá, joia. Então, vamos orar pela Kelimane, gente, em nome de Jesus. Eu queria saber se alguém gostaria de orar por ela, e nós todos aqui nós vamos concordar com a sua oração. Alguém gostaria de orar pela Kelimane? Mas, fala aí, alguém? Pode ser eu, pastor. Não. Quem? Elaine, ok. Mas antes de você começar, Elaine, eu queria, como pastor, eu queria pedir perdão pela Kelimane, tá? Kelimane. Como pastor, eu queria te pedir perdão pela atitude desse outro pastor que feriu você. Como pastor, eu quero liberar sobre a tua vida todas as armas espirituais que foram retiradas de você. Como pastor, eu quero declarar que você é uma bênção. Como pastor, eu quero declarar que você é uma mulher de oração. Como pastor, eu quero declarar que você é uma intercessora. Como pastor, eu quero declarar que os anjos do Senhor possam tocar na sua boca, como tocou na boca do profeta, e trazer para os teus lábios fogo, que você é liberada para entrar no mundo espiritual, interceder, orar,
declarar a palavra que Deus colocar na sua boca. E todas as armas espirituais que foram bloqueadas, que foram retiradas de você por uma palavra sem entendimento, uma palavra sem direção de Deus, eu quero pedir perdão para você como pastor. Amém. Me perdoe pela atitude desse meu irmão que feriu você, feriu o seu coração. Tá? Você é uma bênção. Você é uma bênção. Em nome de Jesus. Amém. Laiane, por favor, dirija a oração. A gente vai estar concordando com você. Aleluia. Espírito Santo de Deus, nosso melhor amigo, nosso companheiro, nosso auxiliador, aquele que tem gemido por nós com seus gemidos, para que a nossa intercessão chegue ao Pai. Ah, meu amado, meu lindo. Nessa hora nós pedimos anjos de altas patentes para que venha ao encontro da casa da Keliane. Deus, em nome de Jesus, toma a nossa irmã. Deus, é mais do que um encontro, é mais do que um seminário. Deus vai além do que está na nossa mente, no nosso espírito, no nosso coração. O Senhor tem algo poderoso, ativar em nós uma intercessão, Senhor, de uma chama, Senhor, que não se apaga. Ativar e libertar as nossas irmãs em áreas que necessitam. Toma a nossa irmã diante de Ti. Já teve a bênção apostólica, teve a liberação sobre uma autoridade. E nessa hora, como intercessoras, nós gritamos: venha para o cenário de guerra, volte para o cenário de guerra, assuma o teu posto, toma uma nova farda lá e sobre, canda lá, baixou. Precisamos de você de pé, o fôlego do Espírito adentre as suas narinas, te dê saúde por dentro, por fora, e hoje você vai entrar numa dimensão de intercessão que há muito tempo você não entrava. Hoje o Senhor muda, hoje o Senhor te reposiciona, porque não podemos ficar sem você no teu posto. Em nome de Jesus, mãos sejam ocupadas pelas armas espirituais, com mais maturidade, com mais sabedoria, com mais discernimento. Fruto do Espírito venha ser sobre a nossa irmã, atuante todos os dias, quando dobrar os seus joelhos, quando a afronta vier à tua face, o escudo posicionado para apagar os dados levantados, ardentes de Satanás. Agora, Pai, começamos a pedir ajuste às armaduras sobre a nossa irmã, capacete ajustada, coraça ajustada, sapato, cinturão, espada e o escudo. Segura firme teu escudo. Em nome de Jesus, sopra o teu nome no mundo espiritual, porque mais uma soldada de Cristo voltou à patente, voltou ao seu posto. Louvado seja o céu. Aleluia. Louvado seja o Senhor dos exércitos. Jeová de Sebaot te convoca. Venha com liberdade. Venha com liberdade, decanda, e que essa mesma liberdade adentre cada intercessor aqui. Cada uma, Pai, que alguma área foi inativada, que em alguma área, Pai, não está conseguindo manejar, Senhor, a tua espada, o teu escudo. Em nome de Jesus, venham força sobre todas nós. Vamos queimar como nunca queimamos antes. Vamos estar constantes como nunca tivemos antes, pelo nome e o poder do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Dê essa oportunidade, a confiança da intercessão. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome. Elimário, Aleluia. lembra que você precisa ter o seu coração limpo, perdoar totalmente para andar em amor. Amém? Amém. Na verdade, confirmando a palavra de Geni, o Espírito Santo, quando a irmã orava, falava que ela precisa perdoar, e eu via cadeado sobre o coração, mas a chave se abrindo. Só que vinham várias chaves sucessivamente. É como se todos nós aqui tivéssemos no mundo espiritual uma chave, cada uma abria, cada um de nós, né? Porque tem homens aqui, abria esse cadeado. Então, assim, acho que se o pastor Beethoven é nosso líder aqui, nosso pastor, mas todos nós podemos colocar, né, essa primeira semana, a irmã em nossas orações, né?
todos nós, Amém. irmos destravando ela, Amém. derramando esse amor do Pai, amém? Amém. 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 Porque, na Amém. verdade, pastor, não foi só isso, foi 8 anos de opressão, 8 anos de palavras de diminuição. Eu sentia, quando eu comecei a ter liberdade na palavra, ser mais ágil num púlpito, ele me tirava do púlpito, ele foi me podando, sabe? Então, isso foi ferindo o ministério, foi ferindo a pessoa, foi ferindo minha casa, feriu minha casa adoeceu, porque meu marido não é evangélico. Então, meu marido, mas ele veio de um lar evangélico, ele via em mim um alicerce de oração, e de repente ele viu um homem que ele mal tinha contato me derrubar, então ele feriu toda a minha casa. Não sei, entendo. Eu poderia acrescentar uma coisinha? Por não. Eu estava incomodado aqui desde quando ela falou o testemunho dela. Não sei se é coisa do Espírito Santo, acredito que sim. Ela antes focava nas coisas de Deus, nas coisas do Espírito Santo, na causa das pessoas. E cada ferida, ela falou de ferida, eu lembrei, cada ferida que foi sendo criada foi desviando esse foco. Aí, a partir do momento em que aquela última palavra foi a ferida final, ela parou de olhar para as coisas de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, parou e passou a olhar para a ferida. Passou de parar de ouvir a voz do Espírito Santo e ouvir aquela voz do você vai parar de orar, você vai orar quando eu mandar, ou vai parar de orar quando eu mandar. Então, esse foco foi desviado. E eu acredito que o Espírito Santo está pedindo para que eu diga isso, para que ela volte a olhar para as causas das pessoas, para Jesus, né? Ouvir a voz do Espírito Santo e deixar de ouvir essa outra voz, que as coisas vão se corrigir em nome de Jesus. Amém. 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 Então, como a pastora Iracema recebeu do Senhor, todos nós, né, dentro dessas 5 pessoas que nós vamos escolher, durante essa semana vamos colocar o nome da Quilimane, ok? Para todos nós estarmos orando juntos pela causa dela, que é a nossa causa. Amém? Não é só o problema dela, não é só a causa dela, é a nossa causa também, como intercessores. Esse é o nosso papel. E eu queria me despedir de vocês. Eu queria, antes da gente sair, que a pastora Luciana pudesse orar por nós. Pastora Luciana Gonçalves. Pai do Senhor a todos. Paz. Eu sou novinha aqui no grupo, estou chegando agora. E é um prazer muito grande conhecer todos vocês. E vamos orar. Pastor, a aula foi maravilhosa. Maravilhosa. Muito obrigada. Gratidão pela sua disponibilidade de estar acordado até essa hora, né, para nos ensinar. Amém. Senhor, louvamos o teu nome, ó Deus, nessa noite aqui no Brasil e na madrugada lá na Jordânia. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, por cada integrante deste grupo, Senhor, por cada ativador, Senhor, de intercessão. Senhor, ainda hoje pela manhã eu falava sobre isso na consagração, ó Pai, lá na igreja, que todos nós fomos chamados para ser intercessores. Senhor, venha nos ensinar, nos iluminar, nos capacitar. Tira o medo, Senhor, que muitos de nós têm de prosseguir, ó Deus. Mas o Senhor é aquele que vai adiante de nós. O Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor é aquele que nos protege. O Senhor é aquele que nos livra. E o Senhor é aquele que nos dá revelação e discernimento, ó Deus, para poder saber aonde entrar e aonde não entrar. Que tenhamos, Senhor, os nossos ouvidos atentos à sua voz, ó Pai, em nome de Jesus. E não entrar em guerras onde o Senhor não está conosco nessa guerra. Assim como foi ensinado essa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, pela unidade, ó Pai, deste grupo, pelo amor, Senhor, pela entrega, Senhor, do pastor Beethoven. Ajuda o teu filho, Senhor,
lá na Jordânia, ó Deus. Toma toda a equipe, ó Pai, que trabalha com ele em suas mãos. Cobre com teu sangue, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, e receba a nossa adoração nessa noite por este tempo que estivemos aqui, ó Pai, aprendendo de Ti. E muito obrigada por tudo, Senhor. Muito obrigada, Senhor, até por esse tempo de pandemia que estamos vivendo, porque, Senhor, estamos aprendendo, Senhor, a guerrear, aprendendo a Te adorar melhor, aprendendo a estar na Tua presença, Senhor, e saber que somos totalmente dependentes de Ti. Senhor, toma a casa de cada um aqui, Senhor, nas Tuas mãos, cobre com Teu sangue. Toma a irmã, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que expôs aqui o seu coração nessa noite nas Suas mãos. Já foi, Senhor, intercedido por ela, Senhor, e mais uma vez, ó Pai, eu coloco o coração dela em Suas mãos, ó Pai, em nome de Jesus, que ela venha permitir, Senhor, que o Senhor venha limpar o coração dela em nome de Jesus e que todo trauma venha sair, venha ser curado, venha ser sarado, Senhor, em nome de Jesus. Cobre a mente dessa irmã nas Suas mãos, Senhor. Cobre com teu sangue, Senhor, em nome de Jesus, toda a sua casa, o seu esposo, Senhor, e assim de cada um de nós. Blinda, Senhor, as nossas casas. Em nome de Jesus, os nossos filhos. E eu quero te agradecer por essa noite. Dê um sono reparador, Senhor, a cada um aqui, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê um sono reparador, pastor Beethoven, e toda a sua casa, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Restaura as forças físicas do teu filho. A mente, Senhor, traz renovação na mente, no corpo. Tira o cansaço. Porque só o Senhor pode fazer por ele aquilo que nós não podemos. Nós podemos interceder pela vida do teu filho, orar pela vida do teu filho, mas o trabalho é todo seu, Senhor, e o trabalho do seu filho é descansar em ti, em nome de Jesus, que ele possa descansar em ti, Senhor, e saber que o Senhor é provedor de todas as coisas, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo, muito obrigada por estar aqui, Senhor, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Boa noite para todos. Solange. Boa noite, obrigada. Ana, Amém, pastor. Amém. Boa noite, Tempo maravilhoso, pastor. Deus abençoe a todas. Boa noite, um abraço, pastora Gláucia. Beijo na Pâmela. Boa noite a todos. Boa noite, Eli. Amém. Beijo, pastora Deise, te amo. Boa noite, amor. Tchau, pastor Iracema. Boa noite, Rosana. Boa noite. Tchau, Rosana. Faz linda. Beijo. Boa noite, shalom. Shalom, shalom a todos. Shalom. Shalom, Tessaro. Boa noite. Obrigada, pastor Beethoven. Jesus é lindo. Obrigada. Estamos só aprendendo. Na prática. Você vai estar aqui. Aí você vai ficar acordando de madrugada junto comigo. Vamos estar aí. Eu já estou acordada, pastor. Estou acordada desde as 4. Hoje eu liberei a Tereza porque eu fiquei com pena dela, mas próxima sexta-feira ela está aqui até o final. Ela, Glaucia, todo mundo. Luciano, Fernandinha, está todo mundo acordado. Então, gente, faz parte da vida. Amém. Obrigada, pastor. Tchau, gente. Oi a todos. Tchau, Tchau, Nádia. Tchau, queridos. Boa noite, gente. Fica com Deus. A paz. Sonhos proféticos para vocês. Amém. Amém. Boa noite a todos. Deus abençoe. Tchau, Elisângela, a paz do Senhor. Miriam. Deus abençoe a todos. Querida. Boa noite, fiquem todos bem. Sandra. Cadê Sheila? Elisângela, mulher forte. Amém. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.